Então, gente, vamos agora resolver o exercício E da lista do livro do Guidorizi, de novo, seção 7.2, número 1. 9. 9.2, obrigado. Letra E. Então, a letra E, ele pede para fazer o esboço e estudar o crescimento ou decrescimento da função f de x igual a x mais 1 sobre x ao quadrado. Olha, a ideia em si é a mesma da anterior. Então vamos ver se vocês entenderam direito como é que é a ideia. O que eu tenho que fazer aqui? Derivar. Isso. Esse é sempre Achar o domínio. Você... Acha o domínio? Também. Então, primeira coisa, descobrir quem é o domínio dessa função. Os reais menos o zero? Por quê? Porque o zero seria onde não faz sentido. Isso. No ponto zero eu tenho aqui 1 sobre zero. Não existe. Uhum. Então, a gente sabe também que o zero é o quê? É um ponto crítico. Não, eu não sei da derivada. Ainda não, eu não fiz a derivada dele. Então não Beleza, pode ser. a função não existe. Se a derivada não existir também, podia ser. Mas como a função não existe lá, na verdade ele não é um ponto crítico. Os pontos críticos são só pontos onde a função existe, onde a função está definida. Não faz sentido você falar de ponto crítico onde a função não está definida. Não está definida. Perfeito. Então, é meio que uma... Não dá para falar que é um ponto de máximo ou mínimo se a função não está nem lá. Claro, você pode falar que ele é um valor de máximo se você forçar muito a barra e falar que a função naquele ponto dá infinito. Ou um ponto de mínimo e a função dá menos infinito. Mas dá aí menos infinito. entra naquela categoria assim de coisas que se você fechar o olho assim e olhar meio coisa, parece que tá certo, mas não tá. Você meio que força a barra assim. Posso pensar assim se vai ajudar. Mas beleza. Então, domínio da função, todos os reais, menos o zero. Eu sei que o zero, x igual a zero é o quê? No gráfico da função. No gráfico, x igual a zero é onde é uma raiz, onde toca o x. Não. Ele é um ponto onde a função não existe. Onde não existe a função. Tem um nome para isso. Qual é o nome? A gente viu lá, eu fiz uns exemplos disso com vocês. É uma assíntota. Assíntota. É uma assíntota. Sempre que você tem um ponto de indeterminação do tipo 1 sobre 0, ele vai ser uma assíntota vertical. Na hora de fazer o gráfico eu vou voltar para isso, mas geralmente você encontra as assíntotas verticais no momento que você está vendo o domínio da função. Se a função não existe naquele ponto, aquilo ali provavelmente é uma assíntota vertical. Você vai ter que calcular os limites para ver. Porque assim, pode ser que a função não exista, tipo, por exemplo, se eu pego x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. 1 é um ponto que não está no domínio, mas 1 não é uma assíntota. Para ele ser uma assíntota, tem que ser do tipo 1 sobre 0, ou alguma coisa sobre 0. Uma constante sobre 0? Uma constante sobre 0, é. Tá. Porque aí vai ser mais infinito ou menos infinito. Eu vou ter que calcular, mas... Então as assíntotas são pontos onde o limite da função, os limites laterais, são do tipo mais infinito ou menos infinito. Eu geralmente encontro as assíntotas na hora que eu estou fazendo o domínio. E aí eu deixo essa informação guardada, porque aí eu vou me preocupar com ela na hora de fazer o gráfico. Mas é importante você notar, na hora que você está fazendo o domínio, quem são suas assíntotas. Bom, agora vem a parte que vocês falaram. Qual é a próxima etapa? Derivar. Isso. Quem é a derivada dessa função? Será 1 menos 2 sobre x ao cubo. É a grande derivação. A derivada aqui é
x menos 2, derivando isso aqui, aplicando o d dx. Aplicando o d dx aqui, eu vou ter o expoente antigo passa, fica x, subtrai do expoente 1. Bom, agora vem a parte divertida. Ou não, depende. Eu acho divertido, mas opiniões sobre isso variam um pouco. O que eu faço aqui? Une as frações. Aqui não tem nada, então na verdade tem 1 sobre 1. Como é que fica o resultado daqui? X ao cubo menos 2 sobre x ao cubo. Sobre x ao cubo. Regra básica lá de soma de fração. Multipliquei cruzado para achar o numerador e multipliquei embaixo um pelo outro para achar o denominador. Então, e agora? Agora vamos estudar os sinais. Onde zero em cima, onde zero embaixo, onde é positivo, onde é negativo. A gente tem que fazer o estudo do sinal da derivada. Para poder saber o quê? Onde que a função é crescente e onde que a função é decrescente. Então vamos lá. Aqui eu acho que isso aí é a dúvida que você tinha, né? O que eu faço aqui? Porque aqui aconteceu uma coisa. Vou ter que avaliar em cima e embaixo. Você vai ter que avaliar em cima e você vai ter que avaliar embaixo. Tá. Avaliando embaixo, eu sei que ele é negativo para menores que zero e positivo para maiores que zero. Só recapitulando assim, porque se alguém estiver assistindo e não, depois no futuro assistindo e não entender por quê. Por que eu estou estudando sinal em cima e estou estudando sinal embaixo? Para saber o comportamento total dela, não sei. É que assim, essa expressão é o quê? É uma fração, certo? Certo. Então, se eu quero saber o sinal de uma fração, o sinal de uma fração é dado pelo produto dos sinais do numerador com o denominador. Se em cima é positivo e embaixo é positivo. Se em cima é negativo e embaixo é positivo, o resultado final é negativo. Então, se eu quero fazer o estudo do sinal, eu preciso estudar o sinal do numerador e depois fazer o produto disso com o sinal do denominador. Então, é isso que a gente está fazendo, só para contextualizar, se alguém não tiver, não lembrar isso na hora. Mas, então, esse é o estudo do sinal da função x ao cubo. Negativo antes do zero, positivo depois do zero. E agora? E em cima, ela será positiva a partir do 1, sendo positivo. Calma. Por que 1? Professor, você vai avaliar da mesma situação da de baixo. Sendo ao cubo, para todos os números positivos, continua positivo, negativo, negativo. Só que tem o menos 2. Então você tem que avaliar nessa questão do menos 2 ali. Eu posso também fazer que o x avaliar o ponto crítico, será? Não, calma. Não precisa de uma análise tão profunda assim. Nesse exemplo. Não. Esse exemplo é mais fácil. Assim, o que o Bruno falou faz sentido. E é talvez a maneira mais simples de pensar. Porque olha só. A função x ao cubo é qual? A função x ao cubo é meio que o gráfico é batido. Você meio que sabe como é que ele é. Ele é tipo um S. Gigantão. Um S? Bom. Não sei. Professor, Um S quadrão. eu acho que para estudar o sinal da de cima, você tem que igualar a zero e achar onde vai ser zero ali. Não, calma. Eu vou dar um truque pra vocês. Um truque. Nessa daqui. Mas, não, você tá certo, mas é que essa versão daqui não precisa disso tanto. Depois, da pra frente, eu vou fazer uns exercícios que aí precisa de uma análise mais sofisticada. Mas essa daqui talvez seja mais fácil fazer assim. Olha só. Esse é x ao cubo, certo? Como é que é o gráfico de x ao cubo menos 2? Vai se mover. Ele desce 2. Ele desce 2 de maneira uniforme.
Ele é sempre 2 menor do que o de cima. Então o gráfico que a gente está interessado, na verdade, é esse daqui. Tá. Aí vem o que o Bruno falou. Quando que ela é positiva, quando que ela é negativa. Vai depender desse ponto valor aqui. aí, Uhum. que é o 1. É 1? Eu acho que não é 1, não. Se eu ponho. Coloca. Vai ter Vamos colocar. raiz cúbica de menos 2, eu acho. É 2. Não. Que conta eu tenho que fazer? O Bruno aí falou já. Então, você vai igualar isso a 0. X ao cubo menos 2 igual a 0. X Vai ao passar o dois cubo pra lá. é igual a 2. Ah, 2 positivo, perdão. Raiz cúbica de 2. positivo. X ao cubo é igual. Opa! X é igual a raiz cúbica de 2. Ah, é que eu esqueci do menos. Deveria com menos. Não sei porque eu faço assim. Ah, não é normal. Você podia também descobrir isso olhando o gráfico, olha só. Esse aqui tá no positivo ou negativo? Positivo? Então. É. Mas é que eu já tinha feito a conta, né? Tá, Não, mas se eu tudo acho bem. esse valor raiz cúbica de 2, como que eu sei que qualquer valor pra cima dele vai ser positivo? Abaixo Ele vai ser o que o professor tinha falado antes, que é um ponto de inflexão. Não, ele não é Não. ponto de inflexão. Ah, não, verdade. O ponto de inflexão continua sendo 0 ainda. Não, ponto de inflexão ainda é o 0. Isso. Aí ele tá cortando o eixo X. Então x vai ser igual a 0. Não, perdão. Y é igual a 0 e x igual a raiz cúbica de 2. Você vai Vamos. igualar. Agora eu vou ter que fazer a revisão de outra coisa. Outra coisa. Outro resultado que a gente viu em sala também. E tá no capítulo também, na mesma sessão. Só que ele não dá tanta ênfase e talvez vocês tenham passado batido. Porque realmente, você não pensa muito nele. Por que para estudar o sinal, eu descobri onde ela dá 0? Eu entendi. Por que isso é importante? Para cada valor que você colocar em x, sendo ele maior que 0 no x, ele vai ser maior, vai ser positivo. Por isso que a gente está estudando aquele ponto virou raiz de 2, porque se a gente pegar números menor que raiz de 2 no x, ele vai ser negativo. Ah, não, calma. Eu estou pensando agora num contexto mais geral. Eu estou pensando num resultado que eu acho que não está claro para vocês. Que, tudo bem, eu passei meio rápido para passar e o livro ele também passa meio rápido. Mas ele é importante de ter em mente. Por que quando a gente está estudando o sinal de uma função, a primeira coisa que a gente faz é olhar onde que a função dá 0? Porque no estudo dos sinais, ela será o que está acima do eixo X é positivo ou não? Não, calma. Não, né? A ideia é assim. Eu espero que você não esteja ficando meio cansativo jogando um monte de ideias assim em cima de vocês, mas essa aqui é uma ideia que é importante, então eu tenho que revisar. A razão que a gente estuda, tá, quando a gente está estudando o sinal do gráfico de uma função, os pontos onde ela dá 0, é o seguinte. Digamos assim, eu descobri que a minha função, os valores dela só são 0 nesses 3 que eu marquei aqui. Tá? Ela nunca dá 0 em nenhum outro valor. Então esses são os únicos pontos onde a função se anula. Se eu pego um ponto aqui e deu positivo, dentro desse intervalo aqui, qual é o sinal da função? O sinal, ela pode ser crescente ou decrescente e é positivo. Eu não posso afirmar nada sobre decrescente ou decrescente, mas eu sei que ela é positiva. Por quê? Para qualquer número que você colocar para x, f de x vai ser sempre maior Não, ou positivo. não, eu não sei nada sobre a função ou a derivada dela. A única coisa que eu sei, que eu falei pra vocês, é o seguinte. Essa função misteriosa, tá? Eu não sei nada sobre ela. Nada. Eu só sei o seguinte. Ela é contínua, tá? Ela é contínua e ela só se anula nos pontos menos 1, por exemplo, 0 e 3. Eu só sei isso. Ela é contínua e ela dá 0 só nesses pontos. Não sei nada antes,
não sei nada sobre a expressão dela, não sei nada. Mas eu posso afirmar o quê? Sem medo de estar errado. Por exemplo, se por algum acaso eu descobri que no ponto menos 5, ela vale 4. O que eu posso dizer sobre o sinal dela até o menos 1? Que no menos 1 ela vai valer, vai ser menor que 4. Não, no menos 1 ela vale 0. Esse é o mínimo que eu assumi já. Mas eu estou perguntando o seguinte: Zero. o sinal dela aqui é o quê? O sinal é positivo. O sinal é sempre positivo. E por que eu posso concluir isso? Porque ele só tem 3 pontos onde zera e ele tá acima de onde zera, então Se tivesse algum outro ponto aqui que fosse negativo, como a função é contínua, ele teria que passar pelo zero. Então, se eu já achei todos os zeros, eu posso só por amostragem pegar um ponto ali do intervalo, vi que deu positivo, tá, o sinal é positivo. Entendeu? Isso é uma maneira de você poder testar o sinal da função. Se for uma função mais complicada, você acha os zeros dela e você meio que faz uma amostragem. Ah, nesse ponto aqui ela é sempre positiva. Então, independente do que aconteça com ela, ela é sempre positiva aqui. Pode acontecer o que quiser, mas ela nunca vai dar menor do que zero. Aí digamos que no ponto menos 1, ela estava aqui. O sinal de menos 1 até zero vai ser o quê? negativo. Negativo. Mesmo argumento. A função é contínua. Se ela está negativa em algum lugar aqui, ela não, assim, a função só pode mudar de sinal, tá? Uma função contínua só pode mudar de sinal quando ela chega no zero. Entendeu? Então, se você encontrar os zeros da função, você sabe que ela nunca vai mudar de sinal entre esses zeros, se ela for contínua. Então, por exemplo, aqui ela é sempre positiva, aqui ela é sempre negativa. Se aqui estiver em cima, aqui é sempre positivo. Aqui tem em cima também, sempre positivo para o resto. Então é por isso que quando a gente faz o estudo do sinal da derivada, a primeira coisa que a gente faz é encontrar os pontos que a derivada dá zero. Porque se a gente encontra todos os pontos onde a derivada deu zero, a gente consegue fazer o sinal da derivada em qualquer lugar. Tá. Entendeu? E caso ela do 0 até o 3 ela é constante, ela segue na linha do x, aí ela é positiva, né? A minha conta ia ter que ter mostrado isso. Nesse intervalo. A minha conta ia ter que ter mostrado isso. Porque assim, a conta que você faz é descobrir todos os pontos onde a função dá zero. Você resolve essa equação daqui. Se essa função que o Júnior falou for do 0 até 3, ela for Constante igual a zero. Constante igual a zero, porque a derivada dela é uma constante, então sempre vai ser zero. A derivada dela é zero. Se a função é constante, a derivada dela é zero. Não, eu estou falando assim, é que a equação que você faz para resolver é essa daqui sempre. Se acontecesse isso, na hora de resolver a equação, eu teria chegado à solução dela, seria x pertence ao intervalo de, por exemplo, menos 3 até, ou melhor, de 3 até 4. Isso teria sido mostrado na conta. Entendeu? Bom, isso foi só uma breve revisãozinha de um resultado, só para explicar por que a gente fez a conta de igualar a derivada a zero. Porque aí que tá. Eu descobri que o único ponto de zero dela é onde? Raiz cúbica de 2. Quanto que essa função vale antes de raiz cúbica de 2? Não. A função derivada quociente, a parte de cima. X ao cubo menos 2. Eu descobri que a única raiz dela é em raiz cúbica de 2. Tá, então ela pode estar tanto para cima quanto para baixo. Tá, não, calma. Eu quero estudar o sinal dessa função. A única raiz dela é em raiz cúbica de 2. Significa que antes de raiz cúbica de 2 o sinal dela não muda
E depois de raiz cúbica de 2, o sinal dela não muda. Muda. Aham. Então, antes de raiz cúbica de 2, o sinal dela é o quê? Positivo ou negativo? Negativo? Negativo. E depois de raiz cúbica de 2? Positivo. Positivo. Sim, graficamente sim, mas como que eu provo isso? Ah, Tipo, eu olhei ali porque, tipo, eu não sei, eu só tenho raiz cúbica de 2. Como que eu... como que você prova? Pra Matematicamente que não tem outra raiz. Não daria pra você É, pegar ou outros outra- valores acima daquele e ver se Porque eles isso são que me positivos confundiu. também? Porque quando eu fiz Você essa tem que avaliação fazer de sinal, essa conta daqui. pra saber que pro lado esquerdo ela será negativa e pro lado Você direito tá- positiva e não o inverso. Você tá vendo a conta que eu tô fazendo aqui? Sim. Essa é a conta que você tem que fazer. Pra ter saber. certeza que não tem Uhum. outra raiz. Aí você chegar aqui, se eu não me engano, depois que você faz a divisão, ia dar 0, mas você ia chegar em x² mais raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes x mais... Não, calma aí. Ia ser alguma coisa assim. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Bom, fazendo a conta. Mas você ia chegar num polinômio que não tem raízes. Tá. Isso aqui é um esboço, não é a conta direitinho. Mas se você fizer essa conta, você ia chegar que ele não tem mais raiz nenhuma. Tá, e daí Agora, como que você sabe que o sinal dele é assim? É, Me fala um número que é menor do que raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de Um número Menos menor do que raiz cúbica de 2. De preferência, um número menos fácil. 1. Menos 1. Menos 1. Quanto que vale x ao cubo menos 2 no ponto 1? Vai Menos valer 3. menos 3. Ela vale menos 3. Menos 3 é positivo ou negativo? É negativo. Então a função não muda de sinal em relação a isso. Se ela é negativa Uhum. aqui, ela é negativa em todo esse pedaço. Agora, me fala um número que é maior do que raiz cúbica de 2. 1. Dois. Não, 1 é menor. 1 é menor. 2. Então, Dois. 2 é um bom. Quanto que a função vale no 2? 8 menos 2, 6. 8 menos 2, 6. Ou seja, a função é positiva. Se ela não muda de sinal, então a partir do raiz cúbica de 2 ela é sempre positiva também. Entendeu o método? Você descobre onde ela dá 0. Ela só dá 0 naqueles pontos? Beleza. Então o que você faz? Eu quero saber qual é o sinal dela no meio dos zeros. Você pega um valor ali no meio dos zeros e testa. Se deu negativo, ela vai ser sempre positiva, sempre negativa naquele intervalo. Se deu positivo, ela vai ser sempre positiva naquele intervalo. Essa é a ideia. Tá. Tranquilo? Aham. Eu vou dar um tempinho antes de gravar a próxima resolução para vocês tentarem fazer uns exercícios. Porque aí vocês veem se vocês têm mais umas dúvidas ou não. Mas beleza, vamos lá então. Cadê? Qual a próxima etapa? Ah, sim. Como é que fica o sinal então do quociente? Que a nossa derivada é esse quociente daqui. Daí eu vou ter que multiplicar o de cima com o de baixo. Tem que multiplicar o de cima com o de baixo. Tá, Aí o que tranquilo. você faz é o seguinte: quais pontos você marca no estudo do sinal de x ao cubo menos 2 sobre x ao cubo? Você marca os pontos de transição de sinal. Você marca os pontos onde o sinal da parte de cima muda e onde o sinal da parte de baixo muda. Então o sinal da parte de cima muda no 0. O sinal da parte de baixo muda no raiz cúbica de 2. Aí vamos lá. Antes do 0, como é que é o sinal? Negativo, negativo. Negativo, Negativo com negativo. Vai dar o quê? positivo. 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 E aqui, entre o 0 e a raiz cúbica? Negativo. Porque ele é positivo aqui em cima, mas negativo aqui embaixo. Então dá negativo. E depois?
Positivo. Positivo. Positivo com positivo. Então, beleza. A gente achou esses valores. Agora vem a parte que... Opa, fiz uma lambança aqui, mas ignora o barulho. Uma confusão de fio. Agora vem a parte divertida, que é o quê? Agora vamos unir essas informações. Fazendo o quê? O esboço do gráfico. Esboço do gráfico da função. Então aí vem, a gente vai juntar todas as informações que a gente fez no exercício. Assim, para quem está assistindo isso aí, vocês não precisam demorar tanto tempo fazendo exercício, é que eu estou parando o tempo todo para explicar. Porque esse exercício, assim, depois que você pega o jeito, você faz, calcula, vai e resolve. Mas eu estou querendo pegar aí devagar, para ter certeza que ficou claro. Tá, o zero é o quê? É onde muda o sinal da função Não, original. assíntota. O zero é uma assíntota. Lembra que eu deixei até lá na- marcado aqui. aham, sim. Zero é uma assíntota. Esses são os pontos que eu tenho que me preocupar. Beleza, zero é uma assíntota. Essa função tem algum ponto crítico? Tem O raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2. Aí vamos lá. Porque assim, é importante então a gente fazer o quê? Calcular o valor da função nos pontos críticos. Porque assim, até... Eu não vou descobrir quem são os zeros dela, porque isso é para uma próxima etapa. Eu só estou preocupado com crescimento e decrescimento. Então eu não estou preocupado com fazer um gráfico super bonitinho. Mas é importante para a gente poder fazer um pouquinho, no mínimo, assim, descobrir qual é o valor da função nos pontos críticos dela. Quanto que a função original vale no ponto raiz cúbica de 2? Agora 15 minutinhos para as continhas. Calma aí. Não Vai precisa... valer 3. Dá um, não é? Calma. Não precisa de tanto assim, não. Qual é a função? X mais 1 sobre x quadrado. X mais 1 sobre x quadrado. Essa é a função. Uhum. Nesse ponto, quanto que ela vale? Raiz cúbica de 2 mais 1 sobre raiz cúbica de 2 ao quadrado. Quanto isso vale? Não sei. Não importa. Por quê? Qual é o sinal disso daí? Positivo. Positivo. Então, isso é tudo que a gente precisa para fazer o esboço do gráfico. Se vocês quiserem, joga na calculadora e vê quanto vale. Mas para fazer um esboço, a única coisa que me importa aqui é que esse valor é positivo. Entendeu? Porque eu não estou preocupado com a precisão, eu só quero estudar o gráfico no primeiro momento. Depois, aí até vai fazer uma coisa mais sofisticada assim, mas por enquanto só se preocupa com o sinal dessa expressão. Então beleza, então está em algum lugar aqui. Agora vamos começar a estudar. O que mais que eu preciso saber? Lembra lá do exercício anterior, o que foi que a gente fez? Agora. Nos infinitos. Comportamento Isso. dos infinitos. Comportamentos infinitos. De onde ela veio e para onde ela vai. De onde ela veio é o limite quando x tende a menos infinito. Seria a origem dessa função. Não, origem no sentido de ela vem daquele valor. Então, quanto vale esse limite daí? No menos infinito, menos infinito. Porque 1 sobre x, quando tende a infinito, é igual a 0. Só sobra o menos infinito. então ela vem de algum lugar daqui de baixo. Não importa. Depois eu faço um desenho um pouquinho melhor, mas depois, quando a gente tiver mais ferramenta, ela derivada segunda e tal, a gente pode até voltar para cá e melhorar um pouquinho o nosso gráfico. Mas por enquanto, eu sei só que ela vem aqui lá de baixo. Tem um detalhe que o zero é um assíntota. O zero é uma O síntota. zero não tá. Eu vou ter que levar em consideração isso. Mas vamos agora descobrir para onde ela vai. O limite quando estiver para infinito.
é o quê? É infinito. É igual a infinito. Então ela vai para algum lugar. Nossa, o desenho ficou meio. Nosso espaço está um pouquinho limitado aqui. Deixa eu fazer uma coisa. Não. Tá bom, dá para entender, né? Dá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu colocar uma contenção no gráfico da função. Então ela vai aqui para cima, isso que é importante. Quando ela vai para cá, ela vai embora. Vamos agora entender aqui, porque assim, o zero, como o Bruno lembrou, é uma assíntota. Então ela vai ter que ir para mais. É uma assíntota do tipo 1 sobre 0. Então ele vai ter que ir para infinito ou menos infinito. Aí que entra o estudo Lateral. do crescimento. Nesse não faz lateral, professor? Nesse não faz limite lateral? Eu Zero? posso fazer se eu quiser, mas eu não preciso. Ah, tá. Eu não preciso por quê? Porque eu tenho informação da derivada primeira. Assim, eu falo que isso é meio que uma trapaça, mas não é uma trapaça. Se você conhece, você pode dizer que a função é crescente. Vamos lá, vamos pensar então. Até o zero, como é que é o sinal da derivada da função? Vai ser decrescente, ou crescente de menos infinito. Calma. Vai ser positivo. O Vai ser sinal- positivo. a derivada é essa aqui. Tá? A derivada é essa aqui. Certo? Uhum. O sinal dela até o zero é positivo. Positivo. Isso significa o que em termos de crescimento e decrescimento? Tá crescendo. Vai ser. Ela tá aumentando. Aí vamos lá então. Por que você quer aparecer? Tá. Então ela está aumentando. Então ela começa do menos infinito e vai aumentando. Só que quando ela está chegando no zero, tá? Aí vem a pergunta. Quando ela está chegando no zero, o limite dela tem que ser o quê? Menos infinito ou mais infinito? Esse seria o limite quando o x tende a zero, mais. Quando o x está indo pela direita. Ele continua indo pro infinito, mas É isso que eu ia falar. Eu não preciso calcular aqui pelo seguinte. Ele está crescendo, certo? Uhum. Ele tem como ir para menos infinito? Não, a função só cresce até o zero. Então a única possibilidade para esse limite lateral é ele ser igual a infinito. Entendeu? Uhum. Mas ele cruzou o x. Isso seria Sim, esse é um zero. uma raiz. Essa é uma raiz. Eu sei que ele vai ter que ter uma raiz aqui em algum lugar. Aham. Calcular essa raiz é uma coisa que depois que... Além de cálculo numérico, vocês vão ver métodos para fazer isso. Uhum. Eu até falei um assim na sala, que é o método de Newton. Aí agora vem a segunda parte. De 0 até a raiz cúbica de 2, como é que é o sinal da derivada? Negativo. Ou seja, a função está decrescendo. Mas aí vamos parar para pensar. A função está decrescendo, certo? Certo. O limite, então, quando o x vem por aqui... desculpa, eu falei limite quando o x tende a zero mais. Não, o limite que a gente fez aqui é quando o x tende a Zero zero menos. Desculpa. Mas aqui é o limite quando o x tende a zero mais. Ele tem que ser igual ao quê? Aí você... Infinito. Ele tem que ser infinito por quê? Porque a. Me perdi na conta. Porque não vai poder ser menos infinito. Ele vai ter que crescer sempre. ele vai ser Se ele for... negativo, professor. Porque a função tá decrescendo, ele tem que vir de cima. Não, Não, ela não tá indo pro mais infinito, calma. ela tá vindo do mais infinito para o número. Então, ela tá decrescendo, tem que vir de cima daí. Isso que eu ia falar. Foi o que o Eliseu falou e o César falaram. A função aqui, o sinal dela é decrescente. Se ela é decrescente, e ela tem esse ponto aqui que eu já estabeleci que está ali, ela não pode nunca vir de menos infinito. Ela não tem para onde decrescer do menos infinito. Então ela obrigatoriamente tem que vir daqui. E ela vai fazer isso. Ela vai aqui até chegar nesse ponto.
certo? Certo. Porque ela é decrescente. Se ela fosse menos infinito, não tem nada abaixo do menos infinito. Então, ela para aqui. E agora? O sinal dela passou a ser o quê da derivada? Crescente. Positivo. 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 Se é positivo, a função é o quê? Crescente. Então ela vai aumentar. É isso aí. Esboço do gráfico da função. Aí, só para encerrar o vídeo, vamos ver se o nosso gráfico está mesmo parecido com a função real. Para fazer isso, eu vou pegar aqui o GeoGebra rapidinho. Que na hora que caiu meu teclado. Vamos abrir aqui o GeoGebra rapidinho e fazer um esboço desse gráfico só para a gente comparar. Ainda bem que isso aqui é só entre a gente. Senão tem que melhorar um pouquinho o profissionalismo. Como é que é o esboço desse gráfico? A X. função x1 dividido por x quadrado. Aí, olha só. O gráfico é exatamente... Bom, não exatamente o que a gente desenhou, mas é bem parecido, né? É parecido com esse moço. Veio do menos infinito, foi para infinito, veio do menos infinito, chegou nesse ponto daqui que é a raiz cúbica de 2, e aí passou a subir e depois foi para o infinito. Então o nosso resultado, embora não tenha ficado 100%, nem um pouco, mas a gente não estava usando ainda todas as ferramentas. A gente não usou derivada segunda, a gente não usou umas ideias um pouquinho lá de assíntotas que não... Mas para um esboço tá bom. Tá mais ou menos parecido. A gente tem uma ideia do comportamento dela. Beleza, gente? Então, mais uma resolução de exercício.